realmente. E por falar, olha, o passado condena, sabe, essas coisas. Tá, e vocês estão acompanhando o evento lá da CCXP 2023, a Xuxa apareceu por lá, tá? Essa coisa, o afã também está a Regina Duarte, agora estão fazendo da Angélica, vamos falar também disso na Globoplay, o documentário 50 e tantos anos, um filme sobre o Sidney Magal, que está agora em cartaz do cinema, um documentário. Está um intenso movimento de reciclagem, não sei se estão acompanhando, de lavagem, de tentar, de alguma forma, adaptar essas pessoas que eram politicamente incorretas, tipo, reposicionar essas pessoas. A gente já falou bastante sobre isso, né? Reposicioná-las nesse mundo, nesse admirável mundo novo do politicamente correto. Só que ela foi no meio que não é politicamente correto, que é a CCXP, que está correndo aqui no Centro de Convenções aqui da Imigrantes, aqui em São Paulo, que começou como um evento, uma exposição de videogames, né? Mas agora cresceu mais e virou de cultura pop, né? Presença massiva de cosplayers, tal, é um negócio assim fantástico. Então ela chegou assim, aquela coisa de não só fazendo meia-culpa, né? Ela até colocou, primeiro a entrada dela, que foi assim grandiosa, né? Tá aí a rainha dos fucking baixinhos, com cosplayers de lá das Paquitas, né? Com aquele chapéu lá de soldadinho de chumbo, cosplayers de Paquita, né? Fantástico, né? Então, ela falando assim, olha, peço desculpas às crianças que cresceram com esses traumas, tá? Ela pediu desculpa pelo trauma deixado nas crianças, né? Como, por exemplo, ela falou, eu não tinha filtro, eu era muito louca. Então, viralizaram aqueles vídeos que ela maltratava as crianças, né? Ela não tinha muita paciência com as crianças lá no programa, desde o tempo lá da Manchete, que ela empurrava, segundo consta, pisou no pé de um garoto que tinha uma botinha ortopédica, negócios assim que aconteceram com ela. Só faltou dizer que se tocasse o disco dela de trás para frente, aparecia Invocação no Demônio. Só falou isso. Só faltou falar isso. Que ela sabia que estava no meio politicamente incorreto, então ali ela se abriu e admitiu, e ela desculpa de ter traumatizado as crianças, jamais ela fez no especial lá no documentário Globoplay, a grande vilã é a Marlene, né? A grande vilã, é a criptonita dela, é a Marlene, né? Então, mas aí ela assume, não, fui eu que quis mesmo, peço desculpa, eu abusei das crianças, tal, porque era o que naquele meio lá politicamente incorreto da CCXP 2020, é o que se esperava dela, né? Para ela ser recebida assim, a rainha dos fucking baixinhos, que coisa. Nesse movimento de reciclagem, de reposicionamento, agora eis que entra a Angélica. A Angélica aproveitou. Já que o seu marido também entrou, o Luciano Huck, que era o fazendeiro de bundas, como ele era chamado, né, lá pelo cineasta, caramba, alguém vai lembrar aqui no chat, que num artigo na Folha, ele chamou, na época que ele tinha o programa do H, né, na TV Bandeirantes, alguém vai lembrar no chat? Caramba, esqueci, o Arnaldo Jabor, lembrei, o Arnaldo Jabor, esse cineasta, né, que depois Arnaldo Jabor chamava ele de fazendeiro de bundas, né, porque ele era o cafetão da tiazinha, da feiticeira, né, e de outras do funk também, né, que estavam nascendo naquele momento. E ele foi reposicionado, reciclado, e está lá como, assim, representante da Fundação Roberto Marinho, dando pitaco sobre qualquer coisa, meio ambiente, educação,
participando lá dessas fundações privadas de educação, Fundação Itaú, Unibanco, sabe? Essas coisas assim, que está por trás do novo ensino médio, né? E a Angélica, era hora da Angélica fazer também isso daí. O problema é que a Angélica não tem a Marlene, né? Deve ser fucking boring esse documentário dela, 50 e tantos anos. É claro que ela tinha que falar alguma coisa. Fucking boring, não tem Marlene. Não tem Marlene, não tem uma vilã, um Darth Vader, assim, para responsabilizar ela ser tão politicamente correta. Aí ela partiu para isso. Comecei muito nova e pulei etapas, numa época em que a gente sofria abuso no trabalho e nem sabia. Simplesmente não tinha voz. Passei a me considerar feminista depois que minha filha Eva, hoje com 11 anos, nasceu. As coisas que eu passei não quero para ela, não. Então, tá aí a coisa. Então, eu fui manipulada, eu fui abusada. Então, 9 entre 10 assim, estrelas começam a falar, eu fui abusada. Eu fui abusada. A questão não é se foi ou não. É o timing que as coisas acontecem, que é essa coisa de reposicionamento. Né? Porque agora que tá falando essas coisas, tá? Na verdade, eu não gosto muito disso, mas dessa expressão, né? Posso ser cancelado por falar isso, mas vitimismo, aquelas coisas que as pessoas não assumem suas próprias opções, suas próprias ações e escolhas na vida. Tá? A gente já falou sobre isso, sobre o documentário da Xuxa, e depois se coloca como vítima do sistema. Eu fui abusada, eu nem sabia que estava sendo, nem sabia o que era aquilo. Sabia-se sim. Me lembro muito bem, ali nos anos 80, havia a questão do abuso. Havia uma questão que era discutida, mas era a esquerda que levantava isso. As feministas. Havia sim, ela sabia sim, estava sendo abusada. Eu arrisco a dizer isso, tá? Como muitos naquela época. Eu sou muito bem lembrado dos anos 80, disso eu me lembro, dos anos 80. Havia essa discussão. Programas como TV Mulher, na Globo, em 1980, começa 79 e 80, dentro do processo de abertura, já trazia essas discussões. Violência doméstica, abuso sexual, abuso moral, e as mulheres como vítima. A discussão que ela trazia, a Marta Suplicy, como consultora de sexo lá no TV Mulher, na TV Globo, dentro dos ares, né, da abertura política, tal. Havia essa discussão nos anos 80, as pessoas estavam conscientes disso, as mulheres estavam conscientes, tá? Como nunca estiveram até então, por causa da abertura política. Agora me falar que nem sabia, sabe? Então, eram acusadas essas Xuxa, toda essa gente, são alienadas. São alienadas, não tem assim, ainda mais a família delas estão explorando elas. Elas são alienadas, já havia consciência disso sim. Havia acusação do que ocorria nessa indústria. Tá? Agora, e é claro, agora também o Sidney Magal. O Sidney Magal é interessante, né? Eu nunca me esqueço, o documentário é sempre reposicionamento, né? Aquela música da Rita Lee, Arrombou a Festa, vocês devem lembrar, o Sidney Magal rebola mais que o Mato Grosso, cigano de Araque fabricado até o pescoço. Vocês devem lembrar, não sei se o Arrombou a Festa 2, que a Rita Lee cantava assim, olha, esse cara é uma farsa, tá? Como muito, era uma época ali, os anos 70, eu estou me alongando bastante hoje nos comentários aleatórios, se não vai dar tempo, eu vou perder o show do The Cure, meu. Que coisa! Que coisa. Mas nos anos 70 tinha esse esquema já da indústria fonográfica brasileira de criar, inventar cantores. Por exemplo, cantores brasileiros que se passavam como americanos. Vocês devem lembrar Morris Albert, Dave McLean, o Tony Stevens, que na verdade era nada mais que o Gessé, que depois no Festival Shell de música, no começo dos anos 80, não sei se ele ganhou a música dele, mas nos anos 70 ele era o Tony Stevens,
Pat Dunaway, entre outros, que eram... E também o Sidney Magal, antes de assumir a persona de cigano, ele estava sendo cogitado dele ser o Sidney Rossi, se passar por italiano. Sabe aquela coisa do italiano, sangue quente, romântico, tal, namorador, conquistador. Era esse o personagem que estava se buscando. Não deu certo. E aí veio a coisa do cigano, inspirado num outro cantor argentino, que se passava como cigano na época. Então foi o personagem perfeito, tá? Eu nunca me esqueço essa música da Rita Lee, né? Cigano de Araque fabricado até o pescoço. Tá. O Sidney Mingau, né? E agora assim, por essa geração, como o trash, assim, o popular, o brega, virou cult,